prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler Isaías capítulo 55, versículo 8 e versículo 9. Isaías capítulo 55, versículo 8 e o versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 55, verso 8 e verso 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aqui é Deus falando. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Versículo 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Segundo texto que eu quero ler com os irmãos é Romanos capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. E sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, irmãos? Podemos assentar? Podemos assentar. O tema da mensagem que Deus quer ministrar aos nossos corações nesta noite, nesses minutos que nós temos, o tema é o agir de Deus. O agir de Deus. Eu não tenho a menor dúvida de que Deus, Ele vai trazer clareza à nossa mente, aos nossos pensamentos, porque pode ser que você esteja enfrentando uma luta, uma adversidade, um problema muito grande, você já orou, já pediu, e você vê que ainda não mudou, não aconteceu, e você talvez chegue a pensar ou a imaginar de que Deus não está trabalhando, ou de que Deus não está agindo. Então nós vamos aprender aqui nessa noite parte do agir de Deus, porque ninguém compreende Deus completamente, mas alguma coisa do agir de Deus Ele quer nos ensinar nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Para que eu não fique frustrado, para que você não fique frustrado por talvez não ver acontecer aquilo que você gostaria que acontecesse. Então, o primeiro texto que nós lemos, o versículo 8 de Isaías 55, Deus diz que os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. Tudo que você pensa, tudo que eu penso, tudo que você imagina, calcula, projeta, os pensamentos de Deus são infinitamente mais altos. Deus pensa totalmente diferente de você e de mim. Então Ele diz assim: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Ele diz que e nem os vossos caminhos, nem o meu caminho, o seu caminho é igual ao caminho de Deus. O caminho de Deus é diferente. Deus age de forma diferente do homem. Deus trabalha de forma diferente do homem.
Porque nós, seres humanos, dependemos das ciências exatas, da matemática, de algo que a gente conhece, a gente entende, que você faz os cálculos e no final vê que deu certo. Mas Deus não depende disso. Deus não trabalha de acordo com as suas matemáticas. Deus não trabalha de acordo com as minhas matemáticas. Então, o agir de Deus é totalmente diferente do agir do homem. Não procure lógica no modo de agir de Deus. Não procure lógica. Eu quero compreender como que Deus fez isso na minha vida, como que Deus fará isso na minha vida, e pode ser que a situação que vocês estão aqui, vocês que nos assistem, esteja tão difícil, tão complicada, que vocês estão pensando assim, mas como é que eu vou resolver esse problema? Está vendo? Pensamento errado. Não é você quem vai resolver. É Deus quem vai trazer uma iluminação na sua mente. É Deus quem vai te mostrar como resolver. Aí talvez na sua matemática você está assim, não vai ter jeito, não vai funcionar. É por isso que Deus disse: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia! Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E em Romanos o apóstolo Paulo deixou registrado, que nós acabamos de ler, 8:28, que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Então preste atenção o que é que o Espírito de Deus quer nos ensinar nessa noite. Amém, irmãos? O que é que o Espírito Santo quer nos ensinar nessa noite? Então, jogue por terra tudo aquilo que você pensa, porque o que Deus pensa é muito maior, é muito melhor. Porque se você ficar focado no que você pensa, no que você sabe, você vai desanimar. Se eu ficar focado no que eu penso, no que eu sei, eu vou desanimar. Por quê? Porque ali na frente tem um problema que é maior do que aquilo que eu penso, que é maior do que aquilo que você pensa, que é maior do que aquilo que você sabe. Então não procure lógica. Não procure lógica. Mas a minha situação ficou tão difícil, mas tão difícil. Não procure lógica no modo de agir de Deus. Não procure lógica. Porque aquilo que para você parece estar dando errado, aquilo que para mim parece estar dando errado, na verdade, para Deus está dando tudo certo. Aleluias! Na verdade, para Deus está dando tudo certo. Então, jogue por terra os seus conceitos, os seus achismos, e fique com a palavra de Deus. E fique com a palavra de Deus. Deixe o seu achismo de lado. Deixe o que você pensa de lado. E se apoie na palavra de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina. Confia no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie nos seus próprios entendimentos. Confia no Senhor. Aí o próximo verso diz assim: reconhece-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, endireitará os seus caminhos. Então confia no Senhor e não se apoie no seu entendimento. Como que eu faço então? Eu me apoio na palavra de Deus. Isaías 55, verso 11 e 12, se não me falha a memória. Isaías 55, verso 10 então, 10 e 11. Olha o que é que diz a palavra de Deus a respeito da sua palavra. Aqui o profeta Isaías escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, a respeito da palavra de Deus. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam,
mas fazem o quê? Regam a terra e a fazem produzir. Então desce a chuva, a neve e regam a terra e a fazem produzir e brotar. Ou seja, o propósito que a chuva tem, ele se cumpre. O propósito que a chuva tem se cumpre, é fazer a terra produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come. Então Deus está dizendo que a chuva desce e cumpre o seu propósito. Cumpre o seu propósito. Aí no verso 11 ele diz: assim será a minha palavra que sair da minha boca, aleluias, ela não voltará para mim o quê? Vazia, aleluia, ela não volta para Deus vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei, aleluia. Aleluias! Então assim como a chuva desce, rega a terra, faz brotar, faz produzir frutos, alimentos, pão para o que come, pão para o homem, para o ser humano, assim a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, ela não volta para Deus vazia. Então como que eu faço neste momento? Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu me apoio na palavra de Deus, eu me apoio na fidelidade de Deus, aleluia. Precisamos nos apoiar na fidelidade de Deus. Fiel é aquele que fez a promessa. Então se apoie na fidelidade de Deus. Jeremias diz que Deus está velando pela sua palavra para que ela se cumpra. Irmãos, na palavra de Deus tem promessas para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua saúde, para a área financeira, aleluia, aleluia, aleluia. Na palavra de Deus existem centenas e centenas de promessas, e diz Deus em Jeremias, capítulo 1, verso 18, se não me falha a memória, que Deus vela, Deus está velando pela tua palavra para que ela se cumpra. Ou seja, Deus está vigiando a sua palavra para que ela se cumpra. Aleluia, aleluia, aleluia. Da parte dele, ele está vigiando a palavra para que ela se cumpra. Da sua parte e da minha parte é continuar confiando e esperando que essa promessa vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Aleluia. Essa é a nossa parte, porque Deus está lá velando pela sua palavra. Aleluia. A promessa que ele tem para a vida do pastor Leandro, ele está velando. Ele está velando. Aí como diz Isaías, que assim como desce a chuva e rega a terra e a faz brotar, essa palavra não volta vazia. No momento exato que Deus der a ordem, der a direcionamento para se cumprir na vida do pastor Leandro, na vida do pastor Moisés, assim como na vida de cada irmão e cada irmã que se encontra aqui nesta noite, aquela palavra terá que se cumprir. Esta palavra terá que se cumprir, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. Então preste atenção. Não fique desanimado, nem desanimada, nem triste, nem perca a sua esperança, porque às vezes você não está entendendo o que Deus está fazendo. Talvez você não esteja entendendo o que Deus está fazendo, mas isso não quer dizer que Ele não esteja agindo na sua vida, não esteja agindo ao seu favor. Ele pensa diferente. Os caminhos dele são diferentes. Então preste atenção. Aquilo que para você às vezes está dando tudo errado, às vezes para Deus não tem nada de errado. Está tudo é lógico, irmão, é lógico que Deus não tem cronograma. Isso aí é para a gente. Mas digamos assim, para podermos compreender, está tudo no cronograma de Deus. Está tudo acontecendo no tempo de Deus. Está tudo acontecendo da forma que Deus quer que aconteça. Quando o mar se abriu, que Moisés toca nas águas,
pela lógica, o mar deveria ser abrido daqui para lá, mas não. Diz a Bíblia que soprou um vento oriental durante toda aquela noite. Aí o mar não abriu daqui para lá, o mar já vinha abrindo de lá para cá. Sabe por quê? Não procure lógica na forma como Deus age, como Deus trabalha. Eu já toquei na água e a água não abriu. Lembra da palavra de Deus, o vento oriental, a água já vinha abrindo de lá para cá. Sabe por quê, irmãos? Deus, normalmente você começa a fazer um prédio igual esse daqui, você começa colocando no telhado? Não. Você prepara a fundação, você vai furar os buracos, colocar ferragem, colocar concreto, e primeiro você faz a base, para depois ir subindo. Isso daqui é lógica, amém? Isso aqui é lógica, não tem como ser diferente não. Toda construção tem que ser assim, é lógica. Mas com Deus é diferente. De repente Deus começa a fazer de cima para baixo. Alguém fala assim, mas não tem lógica, mas não faz sentido. É exatamente isto, não tem lógica, não faz sentido, mas no final tudo que Deus faz dá certo. No final tudo que Deus faz dá certo. Tudo. Então, esse é o tema da mensagem, o agir de Deus. O agir de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai trazer ao seu coração, vai trazer luz à sua mente e vai te mostrar que muitas coisas que acontecem na sua vida, na minha vida, para a gente às vezes está dando tudo errado, mas para Ele continua tudo no controle e tudo está dando certo. E vamos pegar como exemplo aqui, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Juízes capítulo 7, Juízes capítulo 7, nos mostra aqui a história de Gideão, nos mostra aqui a história de uma pessoa, de um homem, que Deus ele contrariou toda a lógica humana, Deus contrariou todo o achismo do humano e mostrou que a vitória não vem daquilo que eu tenho, não vem daquilo que eu faço, mas mostrou que a vitória vem do Senhor. É do Senhor que vem a vitória, irmãos. É do Senhor que vem a vitória. Ele trabalha junto conosco. Deus nos tem como parceiros para trabalhar juntos, mas a vitória vem do Senhor, irmão. A vitória vem do Senhor. A vitória não vai vir da sua condição financeira. A vitória não vai vir dos seus conhecimentos acadêmicos. A vitória não vai vir dos bens materiais que você possui. A vitória não virá dos amigos que você tem. Mas a vitória, ela vem do Senhor, irmãos. A vitória vem do Senhor. Ele usa pessoas, Ele trabalha junto com pessoas, mas a vitória é dele, vem dele, é dele, vem dele, e a glória também é dele, é tudo dele, para ele, são todas as coisas, porque por ele e para ele são todas as coisas, porque a vitória não virá do seu esforço. Sabe de onde que veio a vitória? João capítulo 19, versículo 30. João capítulo 19, versículo 30. É daqui que veio a minha vitória. É daqui que veio a sua vitória. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Aleluia! Está consumado. Aleluias! É uma palavra que o significado está tudo pronto. Aleluias! O preço foi totalmente pago. Significa
significa que tudo aquilo que Deus planejou, projetou, sonhou para você e para mim está consumado. É daqui que vem a nossa vitória. Quando Jesus disse, está consumado, está tudo pronto, está terminado, aleluias. É daqui que vem a vitória. A nossa vitória vem de Jesus. A nossa vitória vem da cruz. A nossa vitória vem do sacrifício de Jesus Cristo. É de lá que vem a nossa vitória. João capítulo 1. João capítulo 1. Evangelho de São João capítulo 1, versículo 1. Diz que no princípio era o verbo. Quem é o verbo? No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. Aleluias! Então no princípio era Jesus. Irmão, é tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele glória, a ele honra, a ele louvor, a ele adoração, a ele exaltação, a Jesus. Porque no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Versículo 2. Tudo o que foi feito, se fez através de quem? De Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas, aleluias, todas as coisas foram feitas por Ele, aleluias, todas as coisas foram feitas por Ele, Jesus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então é tudo por Ele, e para Ele são todas as coisas. Então a minha vitória vem de quem? De Jesus. A sua vitória vem de Jesus. Você se esforça, você trabalha, você se dedica, mas a vitória vem de Jesus, porque Ele já conquistou. Ele já conquistou por você. Jesus já conquistou por você e por mim. Jesus já conquistou por nós. Aleluias! Tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que necessitamos, toda a necessidade do ser humano, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Yeshua HaMashiach, já conquistou por você, já conquistou por mim, já conquistou por nós. Aleluias! Ele veio aqui e conquistou. Ele veio aqui e pagou um preço alto pela sua vida e pela minha. Um alto preço. Nós não tínhamos valor para ninguém. E o interessante é que, às vezes eu já acompanhei, já vi como funcionam leilões. Aquelas coisas de menor valor, o pessoal paga muito por ela. Paga pouco, porque não tem valor. Porque não tem valor. E pensa num leilão humano. Era eu e você que não tinha valor nenhum. Não tinha valor nenhum para as pessoas, para os demônios, não tinha valor nenhum para o mundo, mas mesmo assim Jesus viu em nós um grande valor, e Ele pagou um alto preço, Ele pagou um alto preço, Ele entregou a sua própria vida, Ele se entregou por você e por mim, que não tínhamos nenhum valor, mas hoje nós temos valor para Deus, nós temos valor para Jesus, hoje nós somos valorizados porque Jesus entrou na nossa vida. Porque Ele entrou na nossa vida. Então, não perca a esperança, porque Deus trabalha totalmente diferente do ser humano. Deus pensa diferente. Deus age diferente. Naamã falou assim: eu pensava que o homem de Deus viria aqui e ia tocar em mim,
e eu ia ser curado da minha lepra, e eu ia ser sarado, eu ia ser purificado. Esta é a lógica humana, aleluias, precisamos entender isto. Esta é a lógica humana. O homem de Deus vai vir na minha casa, ele vai tocar em mim, e eu serei curado. Aí, no entanto, ele fala assim aqui, ó, tá vendo aquele rio que passa ali? Aquele rio é limpinho. Vamos contextualizar. O rio Paraibuna, que corta a nossa cidade aqui. Agora, em época de chuvas, a água ainda fica limpa. Mas na época que não tem chuva, eu que caminho todos os dias para ir trabalhar pela beira do rio, o mau cheiro que tem aquele rio, de esgoto, de água poluída. Aí o homem de Deus chega e fala assim, aqui ó, vai lá naquele rio e mergulhe 7 vezes. Mas aí não, tem tantos rios mais limpos aqui na nossa cidade, por que eu vou mergulhar lá? É porque os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são diferentes. Aí ele vai e obedece e mergulha. Quando ele levanta pela última vez, a sua pele estava como pele de uma criança, porque tudo que Deus nos direciona a fazer, no final dá tudo certo. No final dá tudo certo. Mas não procure lógica no modo de agir de Deus. E vamos agora para Juízes capítulo 7. Um exemplo aqui, que temos a palavra de Deus. Versículo 1 e 2, o verso 2, só a parte A do versículo. Diz assim: então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas. Midianitas aqui são os inimigos, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. Agora a parte A do versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo. Até aqui. Não procure lógica no modo de agir de Deus. Quero dizer uma coisa. Deus, Ele pode estar te levando por caminhos que você não está entendendo. Aí o seu achismo, aí o seu eu, como o meu também, a nossa arrogância, a nossa soberba, às vezes, não, isso não é de Deus, isso não é... Preste atenção, porque pode ser Deus te levando por caminhos que você não está entendendo. E pela sua lógica, pelo seu achismo, por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa, esse caminho não é o caminho certo. Mas seja sensível à voz do Espírito Santo. Seja sensível à voz de Deus. Porque aqui Gideão, diante do inimigo, Deus vira e diz a Gideão que muito é o povo que está com ele. Quando enfrentamos algum problema, o que a gente quer? O máximo de pessoas nos ajudando, o máximo de pessoas que podemos contar com ele ou contar com ela, o máximo de ajuda, o máximo de recursos. Só que entenda uma coisa: às vezes Deus começa a tirar as nossas escoras. Às vezes Deus começa a abalar nossa estrutura, tirando as nossas escoras. Porque às vezes estamos apoiando nas pessoas, às vezes estamos confiando nas pessoas, às vezes estamos apoiando naquilo que temos, apoiando naquilo que conhecemos. Aí Deus fala assim: ó, tem muita
muito é o povo que está contigo. Numa guerra, por exemplo, pela lógica, quanto mais gente, quanto mais pessoas, quanto mais armamentos, melhor, não é verdade? Quanto maior o exército, quanto mais bem armado o exército, mais chances ele tem de vencer. Mas Deus pensa diferente, Deus age diferente, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, aleluia, aleluia, aleluia. Talvez alguém que está aqui, alguém que nos assiste, está aí, eu estou muito bem preparado, eu estou muito bem preparado, pode vir o que vier, aconteça o que acontecer, eu estou muito bem preparado. Aí de repente essa pessoa vai ver que no final deu tudo errado. Sabe por quê? A vitória vem do Senhor, a vitória vem do Senhor. Nós devemos nos apoiar em Deus, nós devemos confiar em Deus. Então muita gente, muito povo está contigo. Deus disse para Gideão: esse exército está muito grande, não posso entregar os midianitas nas suas mãos desse jeito. Tem muita gente aí. Tem muita gente. Aí o versículo 2, a parte B, Deus diz o porquê disso. No verso 2, a parte B, a fim de que? Por que Deus falou isso? Tem muita gente aí. Tem muita gente aí. A fim de que Israel não se glorie contra mim. Irmãos, tudo que acontecer na sua vida, olha, tribute a glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus. Aí quem não é crente fica assim: mas esse pessoal só fala glória a Deus, só fala graças a Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Tudo é Deus, tudo é Deus, graças a Deus. Eu acordei hoje, graças a Deus. Eu me alimentei, graças a Deus. Eu estou respirando, graças a Deus. Eu tenho como voltar para casa, graças a Deus. Eu estou vivo, graças a Deus. Porque tudo que foi feito, nós lemos em João, se fez por causa dele, por causa de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se teria feito, existiria. Então é tudo graças a Deus. Tribute a Deus glórias, honras, tribute a Deus, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou, foi a minha força, foi o meu braço. É por isso que a Bíblia nos ensina: maldito é o homem que confia no homem. Não quer dizer que eu não posso confiar no irmão de Jonas, não é isso não. É maldito o homem que faz do seu braço a sua força. Maldito o homem que confia no homem. Eu faço, eu posso, tudo eu. Aí a Bíblia fala: maldito é o homem que confia no homem, que põe essa confiança na sua força. Porque os seus homens vão ficar orgulhosos, dizendo: fizemos tudo sozinho, e se esquecerão de Deus. Nós nunca conseguiremos fazer nada sozinhos, porque nós somos dependentes de Deus. Você é dependente de Deus, nós somos dependentes de Deus. Aí o versículo 3, a parte A, só a parte A do versículo, Deus diz assim: agora pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso, tímido, volte. Pode voltar. Retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Até aqui. No verso 3 aqui, a parte A, Deus disse: faça uma seleção. Faça uma seleção. Quem for covarde e medroso, que volte para casa. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia nos ensina que Deus
não nos deu espírito de covardia, mas de moderação, de poder. Nós podemos vencer, podemos enfrentar, não pela nossa própria força, mas porque Deus está conosco, porque Deus habita em nós, porque o Espírito Santo está conosco, porque Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Nós podemos vencer, nós podemos enfrentar. Aí ele disse: quem for medroso, covarde, volte para trás, volte, porque Deus quer contar com pessoas que estão dispostos a ir, que estão dispostos a enfrentar, que estão dispostos a avançar, mesmo não sabendo o que vai encontrar pela frente. Isso chama-se fé. Mesmo sem saber o que vai encontrar pela frente, Deus quer contar com pessoas que são dispostos a ir, que são dispostos a fazer. Então quem for covarde e medroso, que volte. Aí Gideão começou a fazer uma seleção. Quem for covarde e medroso, que volte para casa. Não atrapalha não. Não atrapalha aquele que quer, não atrapalha aquele que deseja vencer, não atrapalha aquele que tem esperança. É por isso que eu disse no início: não perca a sua esperança. O que é esperança? Esperança é fé em conseguir o que se deseja. Não perca a sua esperança. O diabo quer que você perca a esperança, o diabo quer que eu perca a esperança, mas não perca a sua esperança. Seja valente, seja corajoso, seja corajosa. Quem for covarde e medroso, que volte. Aí o versículo 3, a parte B, versículo 3, parte B. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Então, irmãos, de 32.000, 22.000 voltaram. Mas esses que voltaram são daqueles que desmotivam as pessoas, são daqueles que não têm esperança, são daqueles que são pessimistas, são daqueles que não acreditam que vai dar certo. Quero dizer uma coisa: se una a pessoas que lhe agrega valor, se una com pessoas que te põem para frente, se una com pessoas que acreditam junto com você que Deus vai te dar vitória, se una com pessoas que acreditam com você que Deus irá abrir a porta, que Deus irá operar um milagre. Se una com pessoas que te ponham para frente. Aí os covardes, os medrosos, voltaram todos, mas eram pessoas que iriam desanimar o povo de Deus. Quero dizer uma coisa: não ande com pessoas que vão te desanimar. Lá em Hebreus, capítulo 10, verso 38, se não me foge a memória, Hebreus 10, 38, 39. Vamos pegar o 38 e o 39, volta no 38. Mas o justo viverá pela fé. É pela fé que você vai viver. É pela fé que eu vou viver. É a Bíblia que está dizendo. Mas o justo, quem são os justos? Somos nós. Somos justos por quê? Por causa da nossa justiça? Não, somos justificados por Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Alguém pode falar assim: ele está dizendo que ele é justo. Ele não é justo nada. E eu reconheço, eu não sou justo, mas eu sou justificado por Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem me justifica. Aleluia. É Jesus que te justifica diante de Deus. Mas o justo viverá pela fé. É por isso, se una com pessoas que creem junto com você. Aleluia, aleluia. Se una com pessoas que creem junto com você. Então o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar,
A minha alma não tem prazer nele. Aí vem o verso 39. Quem não é medroso, quem não é covarde, é o verso 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, aleluias, mas daqueles que creem para a conservação da alma, aleluias. Nós somos daqueles que creem, nós não somos daqueles que se retiram, nós não somos covardes, nós não somos medrosos, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Aleluia! Essa deve ser a nossa atitude. Então, pessoas que querem te julgar para baixo, não caminhem com essas pessoas, irmãos. Não caminhem com essas pessoas. Elas querem ver a sua derrota. Elas querem ver o seu fracasso, elas te querem ver destruído, elas querem ver a sua vida toda arrebentada. Caminhe com pessoas que creem junto com você, que confiam junto com você, que agrega valor. É por isso que a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga no trabalho. Se você caminha com alguém que só te põe para baixo, porque entenda uma coisa, nem todos os dias nós acordamos bem. Isso é um fato. Nem todos os dias nós acordamos bem. Às vezes acordamos para baixo, meio desanimado, meio cabisbaixo. E é normal. Alguém postou uma vez, isso é normal. Ele postou assim, está tudo bem, não está bem todos os dias. Porque tem dia que a gente acorda meio pedra, meio tijolo, meio desanimado. Aí se alguém que está do meu lado me põe mais para baixo ainda, eu vou afundar. Mas se quem está do meu lado é aquela pessoa que é daqueles que creem para a conservação da alma, vai dizer assim: não, rapaz, levanta, Deus é contigo, Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Você está assim hoje, mas amanhã vai ser diferente. É alguém que te põe para cima, é alguém que te motiva, é alguém que quer o seu bem. Então 22 mil homens covardes. Tem pessoas, irmãos, presta atenção, tem pessoas que o próprio Deus tira do nosso caminho. Sabe por quê? Porque a pessoa ela escolhe, ela decide se quer seguir a Jesus ou não. Mas tem pessoas com o coração tão endurecido, tem pessoas que tão para baixo, tão negativas, que Deus ele tira do nosso caminho. É o que a Bíblia está falando aqui, os covardes, os medrosos, que volte. Por quê? Porque eles estavam indo em direção a uma batalha. Ou seja, eles não precisavam de quantidade, precisavam de pessoas que queriam crer junto com eles, que eles poderiam vencer. Aí Deus fez aquela seleção, e 22 mil homens covardes e medrosos voltaram para casa, e restaram 10 mil. É por isso que eu disse no início: não procure lógica no modo de agir de Deus, porque se com 32 mil, vamos ver aqui, que o exército inimigo era muito grande. Com 32 mil, já era quase que impossível vencer. Imagina com 10 mil. Imagina com 10 mil. Talvez na sua vida alguma situação, pela sua lógica, ao invés de estar progredindo, então preste atenção, porque isso é a sua lógica. Ao invés de estar progredindo, está regredindo. Senhor, eu tinha 32 mil para lutar, só tenho 10 mil agora, eu vou desfalecer, eu não vou aguentar mais. Então preste atenção, não procure lógica no modo de agir de Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus ser Deus na sua vida, deixa Deus ser Deus na sua família, deixa Deus cumprir o que Ele tem para a sua família, deixa Deus trabalhar. Então restaram 10 mil. Aí no versículo 4, Juízes 7, verso 4,
Então de 32 mil, caiu para 10 mil. Pela lógica humana, era impossível vencer. Diminuiu o exército. Diminuiu. Aí no verso 4, diz assim: e disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo. Aleluia. Oh, irmãos, não procure lógica. Um prédio desse se constrói de baixo para cima, mas se Deus quiser, Ele constrói de cima para baixo. Aleluia! Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Como dirá o barro ao oleiro que te fez? Por que me fazes assim? Quem és tu, ó barro? Irmãos, quem és tu, ó homem, para argumentar com Deus? Jó começou a argumentar com Deus, e Deus lançou lá várias perguntas para Jó, que deixou Jó boquiaberto. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Aleluia! Aleluia! Deus está no controle de tudo. Deus nunca perdeu o controle. Aí ele vira para Gideão: ainda há muito povo, tem muita gente. Oh, aleluia! Faze-os descer as águas, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo. Então preste atenção. Tem pessoas que Deus tira do nosso caminho. Sabe por quê? Se aquela pessoa tem um coração duro, ela não quer se render a Jesus, e quem faz a obra é o Espírito Santo. Então Deus tira do nosso caminho. Se estiver te atrapalhando, Deus tira do seu caminho. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Então Deus disse a Gideão: ainda tem muita gente, desça com eles até a beira da água, para que eu faça a última seleção. Quando eu disser este vai com você, este irá. Se eu disser este não irá, ele não irá. Aí, irmãos, a gente vai vendo como que Deus ele tira todas as nossas escoras. Eram 32 mil, já era difícil. Caiu para 10 mil, ficou mais difícil ainda. Agora Deus faz mais uma seleção. Todo aquele que eu disser, este vai contigo, este irá. E o que eu disser, este não irá, ele não irá. Aqui é Deus, irmãos, nos mostrando que a nossa vitória não vai vir, já falei isso aqui, da condição financeira, do que você sabe, do que você tem, do que você pode, porque o que você sabe, o que você tem, o que você pode, o que você é, diante do problema, às vezes não vale de nada. Às vezes não vale de nada. Então é Deus mostrando que a vitória vem dele, que a vitória vem do Senhor. Irmãos, Deus às vezes tira todas as nossas escoras. Estou me sentindo tão sozinho, tão sozinha. É um processo de Deus na sua vida, é um processo de Deus na minha vida. É Deus mostrando que precisamos sim contar uns com os outros, mas acima de contar uns com os outros, nós precisamos de Deus, nós dependemos de Deus, devemos nos apoiar em Deus, devemos confiar em Deus, devemos nos lançar em Deus. Vai tirando as escolas, vai tirando tudo aquilo
que pode dizer assim, mas foi o pastor Leandro que ajudou, ele teve a vitória, foi o pastor Moisés que ajudou, ele teve a vitória. Não, Deus vai tirando as escoras, vai tirando, para que quando alguém olhar, vai dizer assim, quem deu a vitória para aquela irmã foi Deus, quem deu a vitória para aquele irmão foi Deus. Ele estava tão só, tão distante dos outros, ele estava tão abandonado para os homens, porque a Bíblia nos ensina que pode um pai e uma mãe se esquecer de um filho, mas Deus não se esquece de você, Deus não se esquece de você, Deus está com você, Deus está do seu lado para te dar a vitória, Deus está do meu lado para me dar a vitória, Deus está conosco, o Deus de Israel está conosco, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos você olhará e verá a recompensa dos ímpios, porque Deus está com você, porque Deus está conosco. É Deus que está conosco. É Deus que está conosco, é Deus que está conosco, é o Deus de Israel que está conosco. Talvez a situação que você está enfrentando está dificílima, não procure lógica no modo de agir de Deus, é Ele quem está com você, é Ele quem vai à sua frente, é Ele quem te dará a vitória, é Ele quem fechará a boca do leão, é Ele que te fará caminhar na fornalha de fogo ardente. É Deus, é Deus, é Deus quem te dará a vitória. Oh, glória a Deus. É Deus, irmãos, é Deus. Agora, guarde essa palavra no seu coração e não permita que o inimigo roube a semente, porque Deus está nos mostrando que aquilo que está dando errado na sua vida, se é Deus quem está no controle da sua vida, Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, Ele falou assim, eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que você bem espera. Deus espera coisas boas de você, Deus tem coisas boas para você, Deus tem pensamentos bons ao seu respeito, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar vitória, Deus vai abrir a porta, Deus vai agir na sua vida. Aleluia! Mas não desanime, não perca a fé, não retroceda. Tem muita gente que eles desçam à beira da água para fazer a última seleção, para ver quem vai e quem não vai. Aí no versículo 5, verso 5, diz assim, e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, qualquer que for lá, pegar água no riacho aqui, tá? Não é abaixar não, pegar água no riacho, tá bebendo água e está vigiando, tá bebendo água e está vigiando, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Ó, Gideão, quem chegar lá no riacho agora, tinha 10.000, e abaixar lá, vai ficar bebendo água lá, matando a sua sede, ó, põe a parte. Aquele que levar a mão lá na água e trazer a boca aqui, ó, separa também, separa a parte. Separe aqueles que beberem a água, lambendo-a como cachorro. Separe aqueles que beberem a água, lambendo como cachorro. Do outro lado, reúna os que se ajoelharam e abaixaram o rosto para beberem água. Então, irmãos,
Aí Deus vai só estreitando, Deus vai só modificando as coisas para mostrar que Ele trabalha diferente da gente, que Ele age diferente da gente. De 32 mil caiu para 10 mil, e agora na última seleção tem uma queda brusca de pessoas, e vamos ver que de 10 mil, 9.700 foram deixados de lado, e agora sobra 300 homens. Aí agora que não tem mais jeito mesmo, agora que acabou mesmo. Aí pode ser que você esteja assim: agora acabou mesmo, agora não tem mais jeito. Aleluia! Quer dizer uma coisa, é agora que Deus vai começar a agir, é agora que Deus vai começar a trabalhar, é agora que Deus vai mostrar o poder dele na sua vida. Aleluias! Aleluias! No versículo 6 diz assim: e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Separa esses 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então foram 300 os homens que lamberam a água tirada com a mão. Os demais se ajoelharam para beber. Então, irmãos, o que era difícil para o homem ficou mais difícil ainda, não é verdade? Porque de 32 mil caiu para 10 mil e agora para 300. Agora ficou impossível. Agora ficou impossível. Mas a Bíblia diz que os impossíveis dos homens, aleluias, é possível para Deus. Os impossíveis dos homens é possível para Deus. O impossível que você está enfrentando, minha irmã, é possível para Deus. O impossível que você está enfrentando, meu irmão, é possível para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas. E Deus, irmãos, Deus, ele bagunça com a mente do ser humano, no bom modo de dizer, ele bagunça. Deus bagunça com a mente do ser humano. Ele chega para uma mulher já idosa, já havia cessado o costume das mulheres, não menstruava mais, estéril. Aí chega para um homem já velho, que pela lógica humana, né, chefão Moisés, na idade de Abraão, irmão, acho que nem pensava nas coisas mais. velho, ele queria, porque é normal, o nosso corpo vai se cansando. O espírito, a alma não envelhece, mas isso daqui envelhece, vai ficando cansado. Então Abraão, naquelas alturas, queria uma rede para deitar, meu irmão. Não queria saber de mais nada, uma rede, ficar tranquilo, almoçar e depois dormir de tarde e acordar. Ele queria ficar descansando. Aí Deus, ele bagunça com a mente do ser humano, do modo bom de dizer. Fala assim, só mulher conceberá e terá um filho. Tanto que Sara riu. Mas eu, irmãos, não procure lógica no modo de agir de Deus. Não procure lógica no modo de agir de Deus. Não procure lógica. Então, os impossíveis dos homens é possível para Deus. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Em nome de Jesus, creia nisso, acredite nisso. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Mas eu cheguei num ponto, irmão, que eu não estou aguentando mais. Eu cheguei num ponto que parece que acabou. É o que aconteceu com Gideão aqui. Tinha 300 homens só. 300 homens. E o versículo 7 diz: e disse o Senhor a Gideão, com estes 300. Quero te dizer uma coisa. Deus manda te dizer nessa noite, do jeito que você está, na situação que está,
de jeito que tudo está acontecendo, é daí que Deus te dará a vitória, é daí que virá a vitória, é daí que virá a vitória, do jeito que você está, do jeito que você tem, com a pouca força que você tem, com o pouco ânimo que você tem, com o pouco ânimo que você tem, é daí que Deus dará a vitória para você. Aí Deus vem aqui e contraria a lógica humana, contrariou a lógica humana, e disse o Senhor a Gideão: com estes 300, é com esses 300, é com sua pouca força, é com seu pouco recurso, é com seu pouco conhecimento, é com sua pouca habilidade, aleluia, é com aquilo que você tem, é com aquilo que você tem que Deus dará a vitória. Ah, se eu tivesse aquilo que A ou B tem, não, é com aquilo que você tem, aleluia, é com aquilo que você tem que Deus te dará a vitória. Disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas, e darei o inimigo na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um para o seu lugar. Então, irmãos, não são pessoas que te darão a vitória, aleluia, é Deus, e Deus vai selecionar aqueles que vão te ajudar, Deus vai selecionar aqueles que vão estar com você, aleluia, aleluia. Deus disse: vou usar os 300 homens que lamberam a água do riacho para libertar o povo. Os midianitas serão entregues nas mãos deles, o restante volte para casa. Aí agora, estamos partindo para o encerramento aqui. Vamos ver o tamanho do exército inimigo. Era um exército grande, era um exército numeroso. Aí Deus pega 32 mil, aí o exército de Gideão, de 32, aumenta, vamos dizer ao contrário, para 10 mil, depois aumenta para 300. Aí agora no versículo 12, vamos ver o tamanho que era o inimigo que eles iriam enfrentar. Aleluias! O inimigo era grande. Versículo 12: e os midianitas, os amalequitas, e todos, olha só, midianitas, amalequitas, e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como o quê? Gafanhotos em multidão. Era incontável. Misericórdia! Que multidão que está vindo contra mim! Que multidão! Aleluias! Maior é aquele que está conosco, aleluias! Maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Oh, aleluia! Oh, aleluias! Era uma multidão. E eram inumeráveis, não tinha como contar. Os seus camelos, nosso Deus, como a areia que há na praia do mar, em multidão, irmãos, aleluias. Quero dizer uma coisa, talvez o problema que você está enfrentando é uma multidão de problema inumerável. Os camelos são como a areia que há na areia da praia, inumeráveis, em multidão, não tem como contar. Aí Deus está falando: Gideão, é com esses 300 que eu te darei vitória. Aleluia! O inimigo pode ser grande, mas Deus é maior. Deus é maior. O inimigo terá que cair por terra. O gigante terá que cair por terra. Porque Deus é maior. Deus é maior. Não há ninguém maior do que Deus. Não há ninguém acima de Deus. Acima de tudo, acima de todos, está o Senhor. Está o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Acima de todos, acima de tudo. Isaías, quando teve a visão, ele olhou, ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, em um alto e sublime trono, governando, comandando tudo. Aleluias! A Bíblia diz que Deus estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu domínio domina sobre tudo.
Ele estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu governo domina sobre todas as coisas. Deus domina sobre todas as coisas. Aleluias, aleluias. Diz a Bíblia que Deus, Ele se inclina para olhar para a terra. Aleluias. A Bíblia diz que a terra é como estrado dos pés de Deus. Então Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Então é na multidão. Esse versículo que nós lemos menciona a força dos inimigos de Israel, incluindo seus inumeráveis, seus números intimidadores e seus incontáveis camelos. Era um exército grande, era um exército grande. Aí Juízes 7, verso 16 em diante, já estamos encerrando, diz assim: então, diante daquele inimigo inumerável, os camelos como a areia da praia, aleluias, e Gideão com 300, mas Gideão era 300 e mais, aleluia, 300 e mais um, aleluias, 300 e mais um. Quem é esse mais um? É o terceiro homem, é o quarto homem da fornalha. Quem é esse mais um? É aquele que fechou a boca do leão. Quem é esse mais um? É o Deus Todo-Poderoso. Quem é esse mais um? É o Deus vivo. Aleluias! Aleluias! Oh glória! Oh glória! Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluias! Era 300 e mais um. Quer dizer uma coisa? É você e mais um. É você e mais um. É a sua família e mais um. É a sua família e mais um. É a minha família e mais um. Aleluia! Oh, aleluia! Aí, então, verso 16, dividiu os 300 homens em 3 companhias. Porque Deus, Ele é organizado nas coisas. Deus é organizado. Deus é Deus de ordem. Aleluia. Deus é Deus de ordem. E deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas. Irmãos, fala sério. Enfrentar um exército inumerável, os camelos como a areia do mar. Olha o armamento. Não procure lógica de Deus. E deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, instrumento e cântaros. Oh, aleluias! Cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. Oh, aleluias! Verso 17: e disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós? Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, irmãos, tocar a trombeta, Deus é Deus. Deus é Deus, aleluias, de eternidade a eternidade eu sou Deus, aleluia, aleluias, o mesmo Deus que trouxe à existência aquilo que não existia lá no Gênesis, de eternidade a eternidade, Ele continua sendo Deus. Oh, aleluia! Qual é a situação que você está enfrentando? O que você está passando? Deus continua sendo Deus. Oh, glória! Então vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial e direis: aleluias! Vai tocando e vai dizendo: espada do Senhor e de Gideão, aleluia. Verso 19: chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as trombetas, aleluias, aleluia. Ah, mas meu Deus, o que Deus mandou fazer não tem lógica. Obedeça que no final é vitória.
Eu vou tocar trombeta diante do inimigo? Obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Oh, irmão, não procure lógica. Então tocaram as trombetas. Não sabe tocar trombeta? Chefão, tem só de trombeta? Ele não tem não, né? E quebraram os cântaros. Ai, irmãos, tocando trombetas. Imagina o inimigo lá zombando deles, rindo deles, mas eles estavam lá, tocaram trombetas, quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Verso 20, assim tocaram as 3 companhias, todas as 3, 100, as trombetas, e quebraram os cântaros. Aleluias. Quero dizer uma coisa: toque a trombeta, quebre o cântaro. Eu não sei por que Deus não mandou te falar isso aqui, mas toque a trombeta e quebra o cântaro, porque Deus está nesse negócio, Deus está aí. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está te mostrando o que significa tocar trombeta e quebrar cântaro. O Espírito Santo está te mostrando. O Espírito de Deus está te mostrando o que significa. Oh, aleluia! Toque as trombetas. Oh, glória! Aleluias, 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 oh, aleluias, oh, glória, 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 aleluias, aleluias, oh, glória, aleluias, aleluias, aleluias. Toca a trombeta, quebra o cântaro. Mas que trombeta, que cântaro, eu não sei. O Espírito de Deus está te mostrando nessa noite qual é a trombeta, qual é o cântaro. Mas não faz sentido, mas obedeça. Obedeça. Para tocarem, e clamaram, espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Oh, aleluias. Então todo o exército pôs-se a correr. Aleluia. É coisa de doido. Todo o exército pôs-se a correr e gritando, e fugiu, porque a vitória vem do Senhor. Verso 23, a vitória vem do Senhor. Verso 23. Em 23, é o 22. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Aleluia. Verso 24, os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todos os das montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-bara e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhe as águas até Bet-bara e o Jordão. Verso 25, encerro aqui. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeeb, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeeb mataram no lugar de Zeeb, e perseguiram os midianitas. E trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão, além do Jordão. A vitória chegou, porque a vitória é do Senhor. A vitória é do Senhor. Deus deu vitória a Israel, contrariando toda a lógica humana. Deus não trabalha de acordo com os nossos cálculos e matemáticas. Concluindo, a ordem divina para reduzir o exército de 32 mil para 300 ilustra 4 verdades. Aqui eu encerro. A primeira verdade: somente a presença de Deus
pode garantir vitória. Somente a presença de Deus pode garantir vitória. Segundo, não são grandes cifras que são de capital importância para Deus, e sim a vigilância espiritual e a vida consagrada. Em terceiro lugar, nosso verdadeiro recurso e força para enfrentar todos os desafios da vida está em Deus. Filipenses 4,13. Está em Deus. Tudo que eu preciso está em Deus. Tudo que você precisa está em Deus. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. E quarto e último, o orgulho dos nossos feitos é, com toda certeza, um impedimento ao recebimento de poder e ajuda de Deus. Tudo que Deus fizer na sua vida, reconheça, adore, glorifique, tribute a Deus tudo aquilo que Ele fizer na sua vida. Amém, irmãos?